partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu bem, graças a Deus. Salve Maria Imaculada, um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos, que vão nos acompanhar a partir de agora. Conta pra nós, então, quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? É um queridíssimo. O cooperador de hoje é nosso grande amigo. Ele é membro do coral litúrgico da Associação Cultural Cooperadores da Verdade e também da Legião de Maria, jovem, né, aqui de Itajaí. É o Antônio Carlos Bernardes Júnior. Não pode esquecer do Júnior, hein? Não esquece do Júnior. O Antônio Carlos Bernardes é o pai dele, hein? Ele é o Júnior. Salve Maria, pessoal. Queria agradecer o convite de vocês aí para hoje a gente cooperar com a verdade. Seja bem-vindo, Antônio, aos estúdios Joseph Ratzinger. É um prazer ter você aqui conosco. Bora então cooperar com a verdade que é Cristo, não é mesmo? Isso aí, mas antes nós gostaríamos que o Antônio contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre ele, né? Pode ser, Antônio? Com certeza. Como já foi falado, né? Meu nome é Antônio Carlos Bernardes Júnior e eu sou aqui de Itajaí, moro no São João e trabalho aí na área do comércio exterior, trabalho no agente de carga e faz aí 2 anos aí que, graças a Deus, eu voltei para a igreja. Bênção, né? Você é bem jovem, né, Antônio? Eu tenho, na verdade, 31 anos. Então, mais novo do que eu, gente. E bem mais novo do que eu, né? Por isso que eu falei que ele é jovem, porque eu já sabia, imaginava que ele era mais novo que eu. Tenho 31 anos e eu fiquei um tempo aí afastado da igreja, mas com a graça de Nossa Senhora, né, ela puxou de volta para dentro da igreja. Que maravilha, Antônio. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão nos nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham no nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Coração de Mãe de Recife, Pernambuco. Grande abraço ao nosso amigo Xande e todos os ouvintes da Rádio Coração de Mãe. Sempre cabe mais um, né? Um abraço, Xande.
E no nosso quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? E no último programa nós falamos de São Júlio I. Antônio, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Dámaso I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Dámaso. São Dámaso foi um dos maiores papas da Igreja de Deus e ele era espanhol, órfão de mãe. Levou o pai a Roma para lá receber uma sólida educação religiosa e científica. Os progressos que fez foram tão notáveis que Dámaso foi tido como um dos homens mais santos e sábios do seu tempo. Na qualidade de diácono da Igreja de Roma, acompanhou o Papa Libério ao exílio. Pela morte deste Papa, foi elevado ao trono pontifício como o 37º Papa da Igreja Católica. Em atenção à sabedoria e santidade que o distinguiam, como também pelo zelo e coragem com que defendera a Igreja contra a heresia. O governo de São Dámaso durou 17 anos e 2 meses. Olha, longo, hein? Longo. Eu acho que temos um recorde aqui, né? Até agora. Porque a maioria mal assumia, já morria mártir, né? Então... E coincidiu bem com épocas angustiosas. Todos os escritores eclesiásticos daquele tempo lhe tecem os maiores elogios. São Jerônimo chama-o de o grande amador da castidade, o doutor virginal da Igreja Virginal. Inclusive, né, Carol, São Jerônimo foi secretário do Papa São Dámaso I. Inclusive, foi a pedido de São Dámaso que Jerônimo fez a famosíssima tradução da Bíblia, a Vulgata, Isso né? mesmo. Que nós usamos até hoje. Ainda hoje, embora pouca gente saiba, é a tradução oficial da Bíblia católica. E foi daí que eu ouvi falar de São Dámaso a primeira vez. E já ouvi falar muito, né, de São Dámaso, mas justamente por conta de São Jerônimo, né? Teodoro vê nele um homem adornado de todas as virtudes e digno de todo o louvor. Santo Ambrósio reconhece em Dámaso um instrumento escolhido pela divina providência para o bem da Igreja de Cristo. Os bispos reunidos em Constantinopla elogiam-no pela firmeza heróica na defesa da Santa Fé, dando-lhe o título honroso de Diamante Invencível da Fé. Olha só, que bonito, hein? Né? Bonito, né? E o que a gente está fazendo hoje em dia para ser reconhecido assim, né? As pessoas olhavam para ele, já consideravam ele assim tão, né? Exato, né? Importante. E a gente vê que os bispos reunidos em Constantinopla elogiavam São Dámaso, né? E a gente agora pergunta, e os bispos que estão reunidos em Aparecida agora, né? Será que eles vão elogiar Dom Angélico, bispo emérito de Blumenau? E São Dámaso, ele em diversas ocasiões patenteou esta firmeza evangélica. Logo depois da sua eleição, se formou uma corrente fortíssima contra a pessoa de Dámaso, com o fim indubitável de derrubá-lo do trono pontifício. A alma deste movimento foi o diácono Ursino, que ambicionava para si a dignidade papal. Dámaso, receoso de ser causador de um cisma, declarou-se pronto a resignar a tiara pontifícia e retirar-se à vida privada. Os elementos bons, porém, opuseram-se a isto e todos os esforços empregaram até que o governador romano se resolveu a mandar para o exílio o promotor das desordens. Algum tempo depois, começou a luta contra a heresia, que tinha levantado a cabeça em diversos lugares, até na capital da cristandade. Em diversos concílios parciais e finalmente no Concílio Ecumênico de Constantinopla, foram condenadas as heresias de Macedônio e Apolinares e desterrados os respectivos autores. O pastor vigilante, nosso Papa Dámaso,
trabalhou incessantemente no melhoramento da organização da igreja. À sua ordem, foram abertas as catacumbas, nas quais mandou desentulhar galerias, fazer escadas, pôr clarabóias. Muitos túmulos de mártires receberam belíssimos epitáfios, de sua autoria, executados em esmerada caligrafia. Homens importantes daquele tempo, como Atanásio, Ambrósio e Jerônimo, faziam parte do conselho particular do pontífice. A confiança de que Dámaso gozava do povo cristão era tão grande que os imperadores Teodósio, Graciano e Valentiniano ordenaram expressamente aos súditos que não aceitassem outro credo a não ser aquele que São Pedro pregara em Roma e que era ensinado por seu sucessor Dámaso, que haviam de considerar errôneas e heréticas as doutrinas por Dámaso como tais censuradas. O imperador Graciano promulgou uma lei que determinava a competência jurídica do Papa em julgar as questões que houvesse entre os bispos. Grande interesse manifestou Dámaso pela digna celebração dos mistérios. Lhe é atribuída a recitação dos salmos em 2 coros e do Glória Patri no fim de cada salmo. Que maravilha, né? Coisa que a gente faz até hoje na liturgia das horas, viu, né? Só? O Glória no final de cada salmo e é de Dámaso, que é antigo, né? Isso aí. Ele introduziu também o cântico do Aleluia nas missas dominicais. Por sua iniciativa, foi reformada a igreja de São Lourenço e enriquecida com belíssimas pinturas. Dámaso morreu aos 80 anos. São Dámaso I, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. Isso aí, não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora, gente, de mergulharmos nas fontes franciscanas. Há maior alegria em dar do que em receber. Fontes franciscanas. Há maior alegria em dar do que em receber, disse o evangelista Lucas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Nesta passagem, Lucas diz que o apóstolo Paulo está na Ásia, manda chamar os anciãos e começa ali um discurso onde ele atribui essa frase a Jesus, embora não a encontremos nos evangelhos. Há maior alegria em dar do que em receber. E aí, Maria Carolina, eu gostaria de te interromper um pouquinho, porque eu acho isso muito interessante, né? Então, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, Bíblia, né? Palavra sagrada, né? Bíblia sagrada, palavra escrita, né? de Deus. Tá lá, Lucas diz que o apóstolo Paulo cita que Jesus teria dito a maior alegria em dar do que em receber. Aí você procura nos 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João, né? Marcos, e você não encontra essa frase de Jesus. Não encontra. Aí você pensa assim, Lucas está mentindo? Aqui, Paulo está mentindo? Jesus não disse isso? Não, gente. É que nem tudo que Jesus disse está na Bíblia. E isso é uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos. Vocês são muito biblistas. A nossa religião é o cristianismo. Cristianismo é de seguidores de Cristo. Se fosse seguidores da Bíblia, seria biblismo. Né? Então é tudo, não está na Bíblia, então eu não acredito. Aí às vezes eu brinco com eles e digo assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um celular.
Tá? Isso aqui existe? Existe, professor. Você tem certeza que existe? Existe. Mas onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Né? Então você só acredita no que está na Bíblia, você acaba ficando bitolado. Então tem muitas coisas, mas muitas coisas que Jesus nos ensinou, que nós aprendemos através da tradição oral. Né? Então a igreja tem essa riqueza de uma tradição com T maiúscula, em que nós temos a parte oral e a parte escrita. A parte escrita, claro, a Bíblia tem o seu valor, mas Jesus ensinou muito mais coisas do que aquilo que está escrito ali na Bíblia. E eu até costumo dizer para eles assim, gente, dos ensinamentos de Jesus, a Bíblia é o resumo do resumo do resumo do resumo, do resumo do resumo do resumo do resumo. O próprio São João falou isso, né? Exatamente, Antônio. O São João ele diz, né, que muitas outras coisas, mas é que não cabe tudo, né? Não daria, nem todos os livros do mundo poderiam conter, né? E a gente até comenta com os alunos assim que quem conviveu com Jesus, os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, não estavam preocupados em registrar nada por escrito. Não estava lá Jesus no Sermão da Montanha dizendo bem-aventurados os pobres em espírito. Espera aí, Jesus, repete para mim que eu perdi uma parte, eu estou anotando aqui. Ninguém com uma pranchetinha do lado anotando tudo. E até porque a Bíblia foi escrita tantos anos depois, isso, né? o Novo Testamento, né, os primeiros textos, eles vão aparecer praticamente 40 anos depois que Jesus já subiu aos céus, né, gente? Então imagina, se eu falo uma coisa hoje aqui em casa, se eu perguntar semana que vem para Maria Carolina, ela vai dizer que ela não lembra. Eu não. Ela não lembra, né? Imagina você lembrar de uma coisa 40 anos depois. Claro, o Espírito Santo faz lembrar, né? É o seu papel dele como advogado, né? Jesus mesmo disse, vou enviar o Paráclito, ele vai fazer vocês recordarem todas as coisas. Mas não colocaram ali na Bíblia, no papel, na forma escrita, tudo que eles aprenderam. Uma grande parte ficou na oralidade. A gente tem isso, tem essa riqueza dentro da igreja. Agora, os nossos irmãos afastados, que só acreditam naquilo que está na Bíblia, acabam vivendo uma religião mais pobre, né? Empobrecida, porque não tem a tradição, não tem o tesouro, o depósito da fé do qual fala São Paulo. E Francisco de Assis nos ensina que é dando que se recebe. Não que quando damos algo a alguém, nós devemos esperar algo em troca, né? Esperar receber alguma coisa. Pelo contrário, nós devemos dar com alegria, sem querer nada em troca. Mas, mesmo assim, sabemos que só o fato de termos dado com despojamento e alegria faz com que recebamos de Deus dons inimagináveis. Os frades franceses pediram a túnica de nosso seráfico pai, não porque eles não tivessem nada para vestir, mas porque acreditavam que a túnica do santo era uma espécie de relíquia e a queriam guardar. Francisco a deu sem hesitar. Ficou quase nu na frente de todos e iria voltar para casa, assim sem nenhum problema. Não tivesse os frades dado a ele, em troca, uma outra túnica mais pobrezinha. Francisco dava tudo o que pediam. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 38 e seguinte, estamos ainda no Sermão da Montanha. E Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E houve uma época, gente, em que as pessoas, eu não sei por que isso acontecia, parou, mas todo mundo pedia meu tal, né? Eu acho que há muitos anos, não sei quanto tempo faz que eu tenho o hábito de usar um tal, né? Hoje eu tô com um pequenininho, versão mini, né? Mas desse aqui você encontra em qualquer livraria católica, você encontra um tal desse tamanho. Mas o que eu costumo usar no dia a dia é um outro que eu mandei fazer, né? Sob encomenda. Porque segundo o Sr. Márcio Reiser, o tamanho da cruz tem que ser proporcional ao tamanho do Monte Calvário, né? Então, como o Monte Calvário aqui está bem grande, tem que ser uma cruz grande. Então, dos tempos para cá, o pessoal parou de pedir, mas era muito comum. Eu estava usando um tal e alguém vinha e pedia para mim, né? E para quem não sabe, então, vamos esclarecer, né? Porque as pessoas confundem um pouco, confundem o tal com uma cruz, ou até chamam cruz de tal, né? Porque lembra uma cruz mesmo, né? Ele é a última letra do alfabeto hebraico e o sinal que nos identifica como franciscanos seculares. E eu sempre tive o hábito, nada discreto,
de usar um tal grande de madeira pendurado ao pescoço. Então, muitas vezes, quando eu ia num encontro, num retiro, né, as pessoas vinham e pediam o tal. E lá voltava eu para casa sem o tal. No dia seguinte, me dirigia a uma livraria católica para comprar um novo. Houve um tempo em que eu tinha uma livraria itinerante. Então, quando me pediam o tal, eu já tinha outro em casa para substituir aquele. Mas eu nunca hesitei em dar o tal. Eu nunca fiquei apegado, não, esse aqui não vou dar, né? Estava tão acostumado com o fato de as pessoas me pedirem o tal, que às vezes, antes da pessoa pedir, eu já oferecia. Só ela ficou olhando muito, você quer para você, né? Alguém achava o tal bonito e comentava, que legal, que bonito. Eu já dizia, quer para você? E já ia tirando do pescoço e colocando mesmo na pessoa. Muitas vezes eu tirava do meu, já colocava no pescoço da pessoa. Não, mas você vai me dar o seu tal. É seu, agora já não é mais meu, agora é seu. Acredito que este seja mais ou menos o sentimento de São Francisco ao dar a túnica, né? E tudo mais que lhe pediam. E talvez essa seja a alegria, né, que São Paulo se refere, em dar, que é maior do que receber. Mas não se resume a coisas materiais, né? Dar amor, dar carinho. Seria muito pouco, né, se ficasse resumido às coisas materiais. Tem muito mais envolvido nisso aí, né? Com certeza. Até mesmo quando nós fizemos uma experiência muito bacana, por intermédio do nosso amigo Bruce, que nos pediu que fizéssemos um ramalhete espiritual. Já ouviu falar, Antônio? Não, nunca ouvi falar. Então, nós temos uma amiga nossa aqui de Itajaí que entrou para o Instituto de Vida Consagrada, né? Elas moram num convento lá em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Na administração apostólica, Isso. Né? E essa nossa amiga foi para lá. E aí, o que a gente vai dar de presente, né? Ela ia entrar pro convento, não tem presente, né, material que se possa dar. Então, o ramalhete espiritual, eles são várias coisas que você pode fazer na intenção daquela pessoa. Então, nós fizemos confissões, né? Nos confessamos, terços, né? Comungamos, rezamos o terço e várias coisas, até mesmo orações, jaculatórios, e tudo entrava naquele ramalhete espiritual. E depois ele acabou, não só nós estávamos fazendo, né, mas ele também fez, e depois ele fez um cartão e colocou a quantidade de terços que nós rezamos por elas. É uma coisa bonita, né? Assim como dar amor, dar carinho, dar atenção, paciência, né? Cuidado, sempre dar um bom dia, dar um sorriso, tudo isso, né? Sem esperar nada em troca. Tudo isso gratuitamente. É como, por exemplo, com os pobres irmãos de rua, né? Os sofredores de rua. Muitas vezes as pessoas só pensam que é a moedinha, né? Você baixou o vidro do carro, deu a moedinha, pronto, acelerou, foi embora, eu fiz uma boa ação. Mas e dar uma atenção, e conversar, né? Realmente, quantas vezes que eu tive a experiência, que é uma coisa que eu conto... porque fez muito bem para mim, muito mais para mim do que para eles, assim, de encontrar um irmão sofredor de rua e dizer assim, olha, eu não tenho nada, mas vem cá, vou te dar um abraço, sabe? E você abraçar aquele irmão sujo, fedido, que não toma banho há tantos dias e tal, e ficar ali abraçado com ele. Quantas vezes que teve irmãos de rua que chorou abraçado comigo e depois disse assim, quantos anos que eu não recebia um abraço? Porque se sente um lixo, né, na sociedade. Sim, a gente vê nas sinaleiras, assim, quando para o carro, o pessoal, assim, não tá nem aí, né? O vidro fechado e ninguém não... Foi o que tu falou, pelo menos falar um bom dia, um boa tarde. É só isso que a pessoa... Um acolhimento, tá precisando, né? Exato. Então, assim, essa atenção. Quando nós tínhamos isso há alguns anos atrás, aqui em Itajaí, uma pastoral de rua, e que nós levávamos alimento para os sofredores de rua, era muito mais do que o alimento, né? Era você sentar ali do lado dele naquela calçada fria e enquanto ele está comendo, ele poder falar, contar o que aconteceu no dia dele, né? As dificuldades que ele estava passando, a saudade que ele tinha da família, da cidade onde ele morava, tudo isso. E tudo isso é muito importante para a pessoa, sabe? E às vezes a gente não precisa ir muito longe, mas dentro da nossa própria casa, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a esposa, com os filhos, a correria do dia a dia, você levanta, sai, vai trabalhar, chega à noite, vai tomar um banho, vai dormir, e você não conversa, você não dá atenção, ou às vezes a pessoa quer te contar alguma coisa e você diz, agora não, estou ocupado, deixa para depois... Né? Ou você está tentando contar algo, a pessoa vem e te corta querendo contar outra coisa, parece que aquilo que você quer falar não é importante, né? Então esse cuidado, essa atenção, isso é muito importante, né? E a gente tem que fazer isso tudo
de forma gratuita. E aí eu percebo que, por exemplo, eu sou professor de sala de aula. E tem muitos alunos que já falaram isso para mim. Olha, professor, os professores chegam aqui, passam a matéria no quadro, a gente copia, eles explicam e vão embora e não conversam com a gente. E eu converso com os meus alunos, sabe? Eu paro para ouvi-los, para que eles falem o que eles estão pensando, o que aconteceu lá na casa deles e tal. Ah, mas isso não é matação de aula. Não. Né? Isso tudo faz parte do meu planejamento, ficar ali, trocar ideia com eles, conversar, dar conselhos, instruir, né? Então tudo isso é importante para a vida daquele aluno que muitas vezes não tem a atenção do pai, não tem a atenção da mãe, está jogado no mundo e que daqui a pouco vai ter a atenção de quem? Do traficante, do bandido, né? Do safado sem vergonha. É isso aí. E São Francisco de Assis estava disposto não só a dar coisas, mas até a si mesmo. E entregava com muita alegria tudo o que lhe pedissem. Dar a vida, sacrificar-se mesmo sem ser reconhecido. Fazer o bem, mesmo que não tenha ninguém olhando. Fazer o bem não esperando uma recompensa no céu, mas fazer mesmo que não existisse o céu, mesmo que não existisse Deus, mesmo que não existisse o amanhã, fazer o bem hoje, sem esperar nada em troca, simplesmente pela alegria de fazê-lo. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em contato conosco lá pelo nosso site. Clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Gente, nós precisamos de um notebook para gravação, porque a gente só tem notebook velho, caco caindo os pedaços, para leitura do texto. E às vezes esse que a gente usa para gravação, que é o melhorzinho um pouco, já tem 10 anos de idade, né? Aí trava, daí dá tudo, daí tem que reiniciar, é bem complicado, tá? Então nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte e dos Cooperadores da Verdade. É isso aí, gente. E ao se tornar um sócio, além de nos ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. A Hora da Treta. Como ousaremos ler a palavra escrita sem um coração reto e submisso ao Senhor? Gente, a Bíblia Sagrada, sem dúvida nenhuma, é o livro mais lido e vendido de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, é um tesouro literário e espiritual que permanece em grande parte desconhecido, e mesmo dentro da igreja. São muitos os fiéis que não sabem ler nem compreender os textos sagrados em que se baseia a fé católica. É, portanto, de suma importância que os cristãos sejam instruídos a encarar as Escrituras com o espírito correto, para que encontrem nelas o alimento espiritual inesgotável que está contido, hoje e sempre, em suas páginas inspiradas. Mais do que uma abordagem puramente científica ou apologética, nossa pretensão é estarmos em contato com a palavra que se fez carne e que nos alimenta com a sua graça através das páginas sagradas. Para tanto, é necessário termos bem segura, desde o princípio, a seguinte verdade: o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo.
Precisa repetir, será, Raiman? Não. Acho que não precisa, acho que né? É muito importante nós termos verdade. bem segura essa verdade, né? A Bíblia é a palavra escrita de Deus. A palavra de Deus, de fato, é Jesus, o verbo que se fez carne, né? Isso aí. As letras, de fato, que o Espírito Santo inspirou no tempo aos autores humanos das Escrituras, estão precedidas na eternidade pelo verbo, que existe desde o princípio junto de Deus. E é importante, Maria Carolina, a gente lembrar aqui, Antônio também, que quando nós falamos em inspirou, vocês acredito, se eu contar para vocês, que tem igrejinhas dessas pseudo-evangélicas espalhadas por aí, que dizem que foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia. O próprio Deus. Foi o próprio Deus. Não foram os seres humanos. Foi o próprio Deus que escreveu. A Bíblia foi escrita por Deus. Né? E como agora, como que foi, eu não sei. Lá, eu fico pensando Deus lá na frente do seu notebook, né? E plec, digitando ali a Bíblia, né? E tem outras que dizem assim, não foi escrita pelo próprio Deus, mas ela foi ditada por Deus. Então, como são vários livros, são vários autores, né? Então, cada autor da Bíblia, ele ouvia a voz de Deus assim no seu ouvido, como se Deus estivesse ali sussurrando palavra por palavra. Então, digita. No princípio era o verbo, vírgula, espaço, e o verbo se fez carne, e a pessoa ia escrevendo, entendeu? Mas o que a gente entende pela palavra inspirado? Por exemplo, você vai ao cinema, você assiste um filme, não importa agora a temática do filme. Você assistiu e você achou uma coisa interessante naquele filme que te inspirou a tomar uma atitude na sua vida. A mesma coisa vale para uma peça de teatro, uma música que você ouviu, uma palestra de alguém. Então você vai, se espelha naquilo, se inspira naquilo para tomar uma atitude. E cada um dos escritores sagrados tinham a sua cultura, tinham a sua inteligência, o seu idioma, né? Tinham os seus problemas gramaticais e tudo mais. E que isso tudo está na Bíblia, né? Porque foi escrita por seres humanos, né? Então vamos ter que deixar isso bem claro para os nossos ouvintes, que quando nós falamos em inspirada por Deus, as pessoas se inspiraram na divindade. E não foi o próprio Deus que escreveu, nem o próprio Deus que ditou palavra por palavra, né? Faça-me o favor. É isso aí. A Bíblia não é palavra de Deus, portanto, a não ser em um sentido analógico, né? Propriamente falando, a palavra é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não tem aquela musiquinha que diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus, meada em meio do... Não tem essa musiquinha? Se empolga, o Raiman se empolga. Então tá errado, né? Mas será que é só essa que tá errada ou tem outras também? Tem aquela que eles fazem no comecinho lá, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é uma heresia, né? Porque são 3 nomes, então são 3 deuses, né? Ai, como essa liturgia tá bagunçada, né? Pelo amor de Deus. Vejamos o que diz o prólogo que São João escreve à sua primeira carta canônica. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. É isso mesmo. O que era desde o princípio, antes mesmo que o mundo fosse criado, a palavra já existia. Entre o Pai e o Filho, um diálogo de amor já acontecia. No seio da Trindade, a bem-aventurança já havia. Foi por pura gratuidade que Deus, servindo-se de seu verbo, tudo criou. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito de tudo que existe. Formou-nos a nós, homens, para que pudéssemos também nós fazer comunhão com ele. Deu-nos a existência a fim de que participássemos da sua felicidade. O ser humano, no entanto, em nossos primeiros pais, fez ouvidos moucos à palavra e apartou-se de Deus, frustrando o plano original que ele tinha para todos os seus filhos. Foi então que, para resgatar-nos de nossa condição decaída, o Verbo Eterno que
permanecia imperceptível aos nossos sentidos, tornou-se-nos visível, audível e tátil. Estava junto do Pai e se tornou visível para nós. O que o discípulo amado do Senhor anuncia, portanto, não é uma peça de sua imaginação ou uma fábula passada pelos antigos, mas uma verdade palpável que ele mesmo testemunhou. Abre aspas. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Fecha aspas. São João Evangelista deixa escrita sua experiência com o Verbo, mas para quê? Para que estejais em comunhão conosco. As Sagradas Escrituras, e não só elas, como toda a pregação da Boa Nova, existem em vista da comunhão com os apóstolos, os quais, por sua vez, estão em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A finalidade da Bíblia é incorporar-nos à Igreja, por nós em contato com a comunhão dos santos, aproximar-nos da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, dos Espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. As páginas sagradas não constituem um fim em si mesmo, portanto, mas são um instrumento para suscitar a virtude da fé, princípio de todo organismo espiritual que Deus enxerta em seus filhos adotivos. São um meio para tornar-nos participantes da natureza divina e saciar o nosso ser com a palavra pela qual ansiava desde sempre o nosso inquieto coração. É preciso dizer tudo isso a fim de exorcizarmos desde já o espírito individualista com que os cristãos de nossa época, influenciados pela sola Escritura e pelo livre exame do diabólico Lutero, cogitam muitas vezes ser possível ler as Sagradas Escrituras como se elas fossem algum pergaminho mágico, né? Capaz de conceder-nos o acesso ao céu e à salvação eterna. Ora, o próprio Verbo de Deus encarnado, objetivamente, não mandou que ninguém escrevesse livro algum a seu respeito, não é mesmo? Sim, Jesus em momento algum ele fala assim, escrevam. Ele disse, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os enfermos. Ele não disse, escrevam do que eu estou falando. Ele mesmo, que é a palavra da viva e eterna, né? Linha alguma traçou durante os seus dias neste mundo e por muitos anos os seus seguidores sobreviveram graças à transmissão oral da fé e dos sacramentos, sem mediação escrita de nenhum gênero. E quando ele estava para subir para junto do Pai, né, na ascensão, ele diz, eis que eu enviarei um outro paráclito, né, um advogado, que vai fazer vocês lembrarem todas as coisas. Ele não disse assim, peguem esse manual aqui, leiam e façam tudo que está escrito aqui. Né? Quem se esquece disso corre facilmente o risco de transferir a única mediação de que é portadora a humanidade de Cristo às páginas de um livro, o qual, ainda que inspirado pelo Espírito Santo, demanda o auxílio do mesmo Espírito para ser corretamente interpretado e transformar a nossa vida. E aí é importante dizer que o auxílio do Espírito Santo para bem compreender os textos sagrados, nós encontramos na santa tradição da Igreja Católica e seu magistério. Na vida de Santo Agostinho, Deus lançou mão de um versículo bíblico para atraí-lo. Assim como ele, muitos outros seguiram o mesmo caminho. Alguns, é verdade, alcançados pela mesma via. Outros tantos, porém, seriam simplesmente tocados por alguma pregação ou acontecimento em que Deus lhes falou pessoalmente. Porque, sejam quais forem os meios de que se serve, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convivem com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Concentremo-nos, portanto, na busca ardente do Deus que já nos procura e que ajude-nos nessa tarefa a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da fé, a fim de que, crendo como ela acreditou, a palavra encarnada também venha a habitar em nós. Eu não acreditaria no Evangelho, diz Santo Agostinho, se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Desde o princípio, a vida da Igreja é o lugar originário de interpretação das Escrituras. Todos os livros da Bíblia foram inspirados diretamente por Deus. Mas em que sentido? Afinal de contas, como compreender que o Espírito Santo é o autor principal das Escrituras? E que papel tiveram os hagiógrafos na composição dos textos sagrados?
É de fé católica que os livros que compõem as Sagradas Escrituras são divinamente inspirados e, por isso, têm a Deus mesmo como o autor principal. Isto não significa, porém, que nos tenham sido transmitidos por simples ditado, ao modo das assim chamadas psicografias. E pior é que eu lembrei disso. Quando você falou aquela hora que Deus estava ditando, eu pensei, é igual o... que abaixava a cabeça ali e ficava escrevendo, né? Então, nem que, portanto, os autores humanos, né, também denominados agiógrafos, né, são os autores, tenham pouca ou nenhuma participação na composição dos textos santos. Conciliando extremos à primeira vista incompatíveis, a fé católica nos ensina que, apesar de ser antes e sobretudo palavra de Deus, a Bíblia não deixa de ser também produto da ação de homens reais e concretos, que cooperaram ativa e efetivamente para que para a Igreja estivessem sempre abertos os tesouros das divinas letras. A inspiração bíblica, com efeito ao mesmo tempo em que permite a Deus ser o autor principal das Escrituras, não exclui a paternidade do autor humano. Lido, pois, à luz da tradição apostólica, o livro sagrado é obra de Deus e do agiógrafo, de maneira que o livro todo, com cada uma de suas partes, procede tanto de Deus quanto do autor humano. Ora, sucede com a inspiração das Escrituras algo análogo ao mistério da encarnação. De fato, assim como o Verbo, ao fazer-se carne, não destruiu nem rebaixou a natureza humana, antes a ela se uniu, sem com ela confundir-se, assim também o Espírito Santo, ao inspirar por um carisma sobrenatural e extraordinário aos autores sagrados, não suprimiu o que neles havia de humano, antes movendo-os e excitando-os a escrever, assistiu-os de tal modo que só escreveram e expressaram com fiel e infalível verdade aquilo que o mesmo Espírito lhes ordenou que escrevessem. Esta comunidade de trabalho, digamos assim, entre Deus e o agiógrafo, com efeito, já foi mais de uma vez ilustrada como a cooperação que há entre um artífice e seu instrumento, agindo por meio de sua graça sobre a inteligência e a vontade do autor humano. O Espírito Santo dele se serve como de um instrumento ou órgão seu, não porém com violência, mas preservando-lhe a liberdade e personalidade, e isto de tal maneira e tão suavemente que com facilidade se podem reconhecer nas páginas sagradas a índole e os traços característicos de seus respectivos escritores humanos. Donde se vê que, sendo Deus a causa primeira e principal de toda a Escritura, a autoridade da Igreja, ao receber um texto como canônico e inspirado por ele, não lhe atribuiu tal nota, senão que a supõe e reconhece infalivelmente. As Sagradas Escrituras, portanto, não se consideram inspiradas porque assim o tenham determinado a autoridade eclesiástica. Pelo contrário, é justamente por serem inspiradas em revelação divina que a Igreja, sob a assistência do Espírito Santo, as escolhe, venera, medita e proclama. Constituído, pois, pelo próprio Cristo como regra próxima da fé, apenas o magistério da Igreja é capaz de discernir e garantir tanto a inspiração quanto a autenticidade dos textos sagrados e, por conseguinte, das doutrinas neles contidas. E é porque este mesmo e autêntico magistério as declara e ensina como tais que os cristãos podem estar seguros, sem perigo de erro, de que as Sagradas Escrituras não só contêm, como são também a própria e única Palavra de Deus. O motivo por que cremos nas Escrituras não é nem o testemunho da razão humana, nem os argumentos dos especialistas, senão algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais determinante: a autoridade de Deus, que, ao revelar-nos os seus mistérios, não pode enganar-se nem nos enganar. Cristo Senhor, Deus e homem verdadeiro, a fim de perpetuar até o fim dos tempos a obra da salvação e reunir num só povo todos os que nele haviam de crer, instituiu na terra uma única igreja visível, a qual confiou a missão de conservar íntegro o depósito das verdades por ele reveladas e dar-lhes uma interpretação autêntica e infalível, contida tanto nas Sagradas Escrituras quanto na tradição, tais verdades como ensina a mesma Santa Igreja.
são de ordem sobrenatural e nos manifestam os mistérios da vida do próprio Deus, bem como os eternos desígnios de sua vontade. Essa revelação, no entanto, para ser acolhida como convém à eterna salvação, deve ser crida não por qualquer tipo de assentimento, como que se presta às verdades naturais ou históricas, mas pela obediência plena da inteligência e da vontade a que somos movidos por fé divina. É somente por meio desta fé, dom do Deus Altíssimo, que não somente cremos ser revelado por Ele tudo quanto lhe aprouve revelar-nos, como, ademais, somos excitados a amar e iluminados a compreender o que neste sagrado depósito, preservado e explicado pela Igreja, está contido. O que, pois, esta fé divina tem de distinto e característico é o ser uma virtude sobrenatural, pela qual, inspirados e ajudados pela graça de Deus, cremos ser verdade o que ele revelou, não devido à verdade intrínseca das coisas, conhecida pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se e nem nos enganar, né, como já foi falado, e de onde se vê o quanto difere a fé divina da Igreja da fé meramente humana. Por esta, com efeito, aderimos a uma verdade, ou por causa do testemunho dos demais homens, ou pelo que a seu respeito nos diz a razão. Por aquela ou ao contrário, damos o nosso assentimento a uma doutrina revelada, porque Deus, verdade infalível, não-la quis revelar, e a Igreja, por sua vez, nos garante que Ele realmente a revelou. O motivo de crermos, portanto, não é o fato de as verdades da revelação aparecerem como evidentes e inteligíveis à luz da nossa razão natural, mas porque Deus mesmo, cuja sabedoria supera todo o entendimento criado, nos revelou tudo quanto deseja que, por sua divina autoridade e poder, creiamos e professamos. Por isso, não é a inventos e especulações humanas que se deve recorrer para alcançar o sentido verdadeiro e genuíno das Escrituras e da tradição, nem a critérios e preferências pessoais, mas à voz daquela que, instituída pelo próprio Senhor Jesus como mãe dos fiéis e mestra das nações, suporta, nutre e sustenta a fé de cada um de seus filhos, isso é, a Igreja Católica, a primeira que, por toda a terra, confessa o Senhor e torna visível e atuante entre os homens o mesmo ministério doutrinal de sua divina cabeça. E eu rogarei ao Pai, disse Cristo a seus discípulos, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E assim, pela assistência incessante de Jesus e do Espírito Santo, a Igreja garante a pureza e a integridade da pregação dos apóstolos e de seus sucessores, a qual todos estamos obrigados, em ordem à nossa salvação eterna, a prestar com a ajuda de Deus o obséquio de nossa fé, pois quem vos ouve, isto é, a Igreja, né? A mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Para ler com proveito as Escrituras, é preciso mais do que conhecimentos técnicos, ter fé sobrenatural. É por meio dela que, iniciando já neste mundo a vida que teremos no céu, podemos penetrar o sentido profundo dos textos sagrados, cuja riqueza inesgotável de Deus esconde dos corações soberbos, mas revela aos pobres e pequeninos que pela graça vivem na sua amizade. O estudo da Bíblia supõe naquele que vai lê-la a existência da fé divina, cujo motivo sobrenatural, como também já explicamos, não é nem a razão nem o testemunho humanos, senão a autoridade de Deus, autor da revelação, que não pode enganar-se nem nos enganar. O problema que aqui se nos depara, porém, consiste em saber de que maneira podemos obter este meio tão necessário à correta inteligência das Escrituras. A este respeito, pois, é preciso ter presente que a fé cristã é, antes de mais nada, um dom gratuito de Deus que, embora não possa ser merecido, pode, no entanto, ser impetrado por quem, de coração humilde e sincero, o pede ao Senhor. E é Ele mesmo, na verdade, que por sua graça suscita em nós o desejo de crer e, deste modo, nos dispõe a desejar e a receber aquilo que somente Ele nos pode dar. Ora, que a fé, princípio da justificação, seja necessária para ler com fruto as Escrituras, é coisa que se depreende facilmente daquelas palavras, né?
A fé é a substância das coisas que se esperam, argumento do que não se vê. Lidas pelos reformadores do século XVI em chave subjetivista, esta definição que o autor da carta aos Hebreus nos apresenta é às vezes traduzida mesmo em edições católicas da Bíblia como uma certeza a respeito do que não se vê. O que, como bem notou o Papa Bento XVI, expressa antes uma disposição interna do sujeito, no sentido de uma mal definida inclinação para as realidades futuras, do que uma noção objetiva do que é a fé cristã, seja em si mesma. Ora, ainda que não existe de ter sua parcela de verdade, esta exegese de Hebreus 11:1 não é de todo fiel ao sentido próprio do texto, porque o termo argumento não possui nos originais o valor subjetivo de convicção, mas o valor objetivo de prova, isto é, de algo cujo fundamento está na realidade e não simplesmente no sujeito que a ela se remete. Mas, conforme ao que diz a carta aos Hebreus, Santo Tomás de Aquino percebeu neste caráter, por assim dizer, substancial, o fato de que é por meio da fé que Deus nos introduz, ainda nesse mundo, na vida eterna que está preparada para os que o amam, e de cuja plenitude só gozaremos após a morte. O conceito de substância, continua o Papa Bento XVI, é modificado para significar que pela fé, de forma incoativa, poderíamos dizer em germen e, portanto, segundo a substância, já estão presentes em nós as coisas que se esperam. Quer dizer, a totalidade, a vida verdadeira que se vai desenvolvendo em nós até sua plena maturação na glória do céu, à semelhança de um grão de mostarda, que enquanto peregrinamos nesse mundo é a menor das sementes e quase não se vê, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças. E precisamente porque a coisa em si, ou seja, a vida da glória, já está presente. Esta presença daquilo que há de vir cria também certeza. Esta coisa que deve vir ainda não é visível no mundo externo, não aparece, mas pelo fato de a trazermos como realidade incoativa e dinâmica dentro de nós, surge já agora uma certa percepção dela. Essa percepção a que alude o Sumo Pontífice, no entanto, não deve ser entendida como uma experiência sentimental ou emotiva. Trata-se, na verdade, de uma ação real e concreta de Deus na alma do que crê, o qual, iluminado por uma fé perpassada de esperança e sustentado pela graça divina, se torna capaz de apoiar a sua vida numa base, numa substância mais firme do que as seguranças da carne e do mundo, numa base, enfim, que permanece e que ninguém lhe pode tirar, porque é, já aqui, o começo de uma vida imperecível e eterna. E isto se manifesta de modo claro, embora não exclusivo, no martírio e na perseguição por causa do reino, como demonstra o mesmo autor da carta aos Hebreus ao escrever: não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens terrenos, pela certeza de possuirdes agora mesmo riquezas muito melhores, que o ladrão não rouba e nem a traça destrói. É, pois, pela fé, princípio em nós da vida, que há de vir, que nos dispomos a ouvir retamente o que Deus nos quer dizer, e isto de tal maneira que, sem ela, é por certo impossível aprofundar-se proveitosamente nas verdades contidas nas Escrituras. Pelo mesmo motivo, o estudo da Bíblia requer no estudante uma vida de amizade e comunhão com o Senhor, a cuja palavra pretende dar ouvidos. Sem esta como que conaturalidade entre as verdades divinas da Escritura e a graça divina que vivifica e move a alma do fiel, a configurado a Cristo a sentir a tudo quanto ele ensina, a leitura da Bíblia, ao menos sem um auxílio especial de Deus, se tornará mais pedra de tropeço que alimento para o espírito, né, gente? Mais confusão que iluminação. Pois se a respeito da própria palavra encarnada foi escrito, abre aspas, eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições. Fecha aspas. Como nós ousaremos ler a palavra escrita sem um coração reto e submisso ao Senhor?
E o crédito deste texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. Chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Rheinbier Blonde. É um estilo de cerveja artesanal americana, produzida por muitas microcervejarias e brewpubs. Existem variações regionais, mas na maioria das áreas dessa cerveja, ela é concebida como uma cerveja menos desafiadora no cardápio. Cerveja dourada e agradável de beber, com um corpo leve, suave amargor e um sutil aroma adocicado do malte. Então o teor alcoólico é 4,9%, amargor 23% e harmoniza com sushi, massas e carnes brancas com leve tempero. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mas é um rótulo muito bonito, né, gente? Vocês viram aqui o soldado aqui, colorido, né? Bem colorido, né? Bem desenhado, bem feito mesmo. Gostei, achei bem bonito, né? É uma cerveja clara, né? Do tipo Blonde Ale. A temperatura ideal de consumo dela está entre 4 e 7 graus. E o copo ideal para consumo é o Pint. Ela está disponível em garrafas de 500 ml. Qual que é essa cervejaria, gente? Rheinsch. Mas a Rheinsch é de onde? De Joinville. Produzida e engarrafada em Joinville, Santa Catarina. Que maravilha, hein? Mais uma cerveja catarinense. E olha que cor bonita essa cerveja, gente. Muito bonita, né? mesmo. Uma espuma persistente, né? Embora não seja uma espuma muito grande, mas, né, bem bonita, bem turva, né? Cheirosa também. Boa, hein? Um amargor bem acentuado, leve, né? Mas bem característico, bem acentuado. Ela é bem encorpada, né? Quando bem a gente encorpada, toma assim, ela preenche bem a boca, bem legal. Gostosa mesmo. Gostei. E tem uma drinkabilidade bem boa. Muito deliciosa. Cor, o cheiro, muito Tudo, bom. Né? Aprovadíssima. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco. contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar.
Contamos com sua generosidade e também com sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer aí pelo convite para cooperar hoje aí com a verdade. E nós que agradecemos, né? Estarei rezando aí pelo apostolado de vocês. Amém. Muito obrigada, Antônio. Obrigada por ter vindo hoje aqui, né? Um grande abraço também aos nossos irmãos que nos acompanharam até agora. Que Deus nos abençoe a todos. Salve Maria. Obrigado, Antônio. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.